Você via todo mundo construindo, né? Não, eu trabalhava com material de construção lá, ganhava, se fosse hoje, aí, uns 20, 25 mil reais por mês. Puxa. Porque eu era representante de uma distribuidora. Mas eu não era feliz. Eu era muito atribulado, muito triste, não conhecia Jesus. E um dia, à noite, eu rezei, né? Eu sabia fazer, era rezar na época. E pedi a Deus para me tirar daquele lugar. Em São Paulo. Qual cidade de São Paulo? São Paulo, capital. São Paulo. Aí, nesta oração, Deus ouviu minha oração, sem eu saber que ele existia. E abriu uma porta de emprego em Belo Horizonte para mim ganhar R$ 1.600 por mês. Puxa, cara. De 10%. 20%. De 20 para 1.600. Mas meu coração se encheu tanto de alegria que eu não pensei duas vezes. Eu pedi demissão e vim. E aí eu fui trabalhar de gerente de uma consultora que fazia loteamentos. Olha aí. E aí eu fiz uma seleção para escolher pessoas para trabalhar naquela empresa, que a gente ia montar uma equipe de vendas, e nessa seleção veio a minha esposa fazer a entrevista. O pacote veio completo. E aí eu olhei para ela, rapaz, e falei, eu vou pegar essa bichinha hoje. Eu era terrível, pastor. Você era terrível. E feio, mas terrível. Não, mas eu era bonitinho, eu fiquei feio com o tempo. Eu andei muito em estrada de terra e fiquei feio. Homem é pó. Mas você sabia dessa intenção dele? Não, de jeito nenhum, né? Fui lá simplesmente para seleção, né? Aí eu convidei ela para sair, ela me falou assim, se for para ir no lugar que eu quero ir, eu saio com você. E eu perguntei para ela, onde que é? Ela falou, na igreja. Eu falei, na igreja de crente? Ela é. Ele lascou. Dá um aplauso a Jesus, olha aí. Tem que deixar logo o cartão de visita de cara, né? Agora meu Renatinho vai trazer a palavra, é isso aí. Vai. E aí eu fui na igreja Lagoinha, pastor Vanderlei Miranda, foi no culto de segunda-feira dos empresários. E o rapaz, o pastor começou a falar lá e tudo que ele falava era eu. Eu falei, parece que você contou a história. Você contou. O pessoal pensa isso, não fala assim, contou. Ela não me conhecia, né? Eu até pensei, mas ela não me conhecia. Aí, na hora que ele fez o apelo para aceitar Jesus, eu fui o primeiro aí lá na frente. E aí aceitei e falei para ela assim, ó, você nem encosta em mim não, porque esse negócio aí ficou pesado demais. E aí a gente namorou, noivou e casou com 6 meses. Você está com medo de perder. Você topou 6 meses de namoro? Conta aí. Só 6 meses, gente. Não sei o que me deu, né? Eu acho que foi assim. Seu pai, uma coisa de Deus deixou numa boa, pastor. Né? Você é filha única ou tinha mais uma penca lá? Mais 5. Ah, então ele deixa mesmo. Mais 5. Tava doido para se ver livre, né? Leva o pacote. Leva. Sabia, você vê que eu sou profeta, eu já sabia. Mas teve uma coisa que aconteceu nessa igreja que mudou a minha vida como homem de Deus, mudou a minha vida como empresário e mudou a minha vida na visão daquilo que Deus pode fazer. Porque nós casamos em 2001 e a gente nunca tinha vindo aqui. E eu ganhava R$ 1.600 por mês e eu falei para minha esposa, vamos comprar uma casa para a gente? E eu perguntei para ela, qual bairro que você quer morar? Você casou ganhando 1.600 mesmo? Ele seria ganhava dois salários mínimos, vamos dizer assim? Na época 1.600 era um pouquinho mais, né? 3 salários mínimos? Eram Tá 6 já salários. Dá para você, irmão, não enrola não. Mas o mais interessante é que eu falei com ela, perguntei a ela, qual bairro que você quer morar? Ela falou o nome do bairro lá em Santa Luzia, que é o melhor bairro da cidade na época. Hoje continua sendo um bairro bom. E aí eu fui lá escolher um imóvel. E o imóvel que eu gostei, eu tinha 17 mil na caderneta de poupança, ganhava 1.600. O imóvel que eu escolhi, o cara queria 50 mil e eu só tinha 17. E eu me lembro que eu entrei no corredor da casa assim... Aí você já estava servindo a Deus? Já. Aí eu entrei no corredor da casa e eu escutei uma voz falando comigo assim, oferece o que você tem, o resto em 10 pagamentos. E eu sou muito bom de matemática. Eu falei, 10 pagamentos dá 3.300, eu ganho 1.600, as contas não fecham, não. Que cara mais doido que está falando isso comigo. Eu andei mais um pouquinho, a voz de novo. Andei no outro corredor, a mesma voz. Aí eu não aguentei, né? Eu falei, vou falar a proposta para o cara. Aí eu fiz a conta assim, ó. Eu tenho 17, eu só vou dar 13, que eu fico com 4. As prestações é 3.700, eu tenho a primeira para pagar, o resto então se vira. Mas aí eu fiz a proposta assim, né? Eu falei, ela a vida inteira é crente, certamente Deus vai falar alguma coisa com ela que pode. Olha aí.
Eu levei ela lá na casa, mostrei, e aí, amor, o que você achou? Ela, achei linda, pena que nós não podemos comprar. E eu pensei assim, que mulher mais sem fé, gente. Todo entusiasmado, olha aí. Aí eu fiz a proposta pro cara e o cara aceitou. Aí eu fiquei apertado, né? Como é que eu vou pagar? 10 pagamentos, Ele 3 aceitou? Aceitou. Eu falei, agora eu tô... eu vou falar. Agora estou enrolado. Como é que eu pago? Aí eu falei com ela, eu perguntei ela não falou nada de Deus para mim. Eu falei, o único recurso que tem é a gente ir para a igreja. Falei, vamos para a igreja, mas hoje nós vamos na igreja diferente. Vamos lá na Getsemane. E aí a gente que é carequinha, careca sempre é referência, né? Olha aí. Atrás daquele cara que está filmando lá, tem um careca lá no final lá, penúltimo lá. É você mesmo que olhou para trás. Seu dia chegou hoje, hein, meu? Seu dia é hoje, hein? E isso é profeta. Sentar atrás do filmador é porque não quer ser visto. E isso é profeta para a sua vida, porque eu estava sentado aí. Eu já preguei isso em algumas igrejas e eu profetizo isso também na vida das pessoas. E eu estava sentado ali, foi numa sexta-feira, culto de libertação. Tinha uma missionária pregando aqui e ela usou a seguinte frase. Ela disse assim, tem uma pessoa aqui dentro dessa igreja que Deus manda falar para ela que onde ela colocar a planta dos pés, Deus vai dar ela por herança. E o negócio que ela estiver fazendo, Deus está nele. E aí eu recebi lá, falei, isso é para mim. Tem coisa que a pessoa tem que pegar na hora. Assim. Aí o capetinha falou no outro ouvido assim, deixa ser besta, tanto de gente tem nessa igreja aí, como é que isso é para você? Quantas pessoas você acha que está buscando isso? Falei, aí lascou. Tá vendo, amado? Olha aí, tá? Mas teve uma coisa que eu aprendi na Bíblia, em Deuteronômio 28, que diz, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado em cumprir os mandamentos que Ele vos ordena, certamente virão sobre a tua vida e te alcançará todas as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. E eu trouxe essa verdade para a minha vida desde aquele dia, até hoje é assim. E aí eu virei para Deus e falei com Deus assim, eu fui muito sincero, eu tinha uns 8 meses de convertido. Falei para Deus assim, Pai, seja mais específico comigo. E aí a missionária parou de pregar e voltou a falar assim, eu falei para uma pessoa na igreja que onde ela colocasse as plantas dos pés, Deus daria por herança. O negócio que ela está fazendo, Deus está nele. Mas o diabo falou para a pessoa que não era para ela. Mas o Deus que eu sirvo não é Deus de confusão nem de mentira. E aí ela começou a procurar assim, e aí me achou, não está carequinha lá. Careca, hoje é e falou para mim levantar, e eu, se fosse você, levantava. Olha aí. Levanta a glória a Deus aí, ó. Aleluia. Você não tem como fugir hoje, não, meu. E ela falou para mim assim... Deus manda falar isso para o irmão, que onde o irmão colocar a planta dos pés, ele vai te dar por herança, que o negócio que você está fazendo, ele está nele, e que é para o irmão saber, o irmão sabe o que é. Eu falei, opa. Aí ela me perguntou, o que é? Eu falei, ué, é a casa. E aí, para a glória de Deus, eu comprei essa casa em 10 parcelas, 3.700, e eu nunca atrasei nenhuma. Olha aí, dá glória a Deus, irmãos. Deus está usando isso tudo aqui para a glória dele. Pode ficar descansado. Foi o pedido que eu fiz a Deus há 40 anos atrás, que todas as pessoas tivessem uma unção de ter um imóvel próprio, não importa onde, e ter para os seus filhos também, para a sua geração. E aí, assim, a gente acha que Deus só faz lá no passado, não faz no presente, não faz no futuro. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. E Ele continua fazendo milagre nas nossas vidas até hoje. Mas existe um princípio para isso. Que esse princípio Deus não abre mão. Eu lembro que uma pessoa pregou aqui, a Cibele olhou para mim e falou assim, aquele cara parece demais com você. Porque Deus sempre vai nos dar semente, para que a gente coloque essa semente e essa semente venha a ser multiplicada. Quando eu fui me casar com a Cibele, faltava um mês para eu casar, eu tinha 7.000 reais guardados na caderneta de poupança. E nós fomos visitar uma igreja bem pequenininha, lá no bairro Londrina, em Santa Luzia. E naquela igreja o Senhor me falou assim, esse pastor está com um problema financeiro. E eu quero que você ajude ele. E eu Deus chamei, fala, irmão. Deus fala tranquilamente. eu chamei esse pastor para conversar e
E ele não queria me falar, e eu insisti muito com ele, porque A era prova muito... que é de Deus é isso, porque se fosse um ganancioso, cadê o negócio? E aí eu chamei ele no escritório onde eu era gerente, dei ele um papel branco e falei com ele assim, eu quero que o senhor anota tudo que a igreja está devendo nesse papel e nós vamos orar, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre nisso. E aí ele anotou lá. Quando eu somei, devia R$ 7.500. E eu tinha 7 mil na caderneta de poupança, e eu falei, isso aí está tirando o sono do senhor, está tirando sua alegria? Ele disse, sim. Falei, então, pode dormir sossegado, porque a partir de hoje quem deve isso aí sou eu vou pagar essa dívida sua. Dá um glória a Deus aí, irmão, dá um glória a Deus. Aleluia. E aí eu liguei para ela e falei com ela assim, filha, ó, negócio de casamento lá, festa, viagem, buffet, esses tem de mulher, né? Já era. Isso eu falei por telefone, porque se eu falo perto dela, ela dava em mim. Falei, ó, você esquece. Aí ela, por quê? Lembra aquela igrejinha que nós fomos lá? Eu dei meu dinheiro todo para o pastor lá, que ele estava precisando mais do que eu. Ela falou, não é assim que faz, não, você é doido. Nós conversamos aqui em casa. Falei, amém. E faltava um mês para eu casar. Em 15 dias, Deus mandou uma pessoa nessa empresa que eu trabalhava. Ele chegou lá oferecendo um imóvel para o meu patrão. E falou assim, eu já vim aqui umas 20 vezes para mostrar esse imóvel para o seu patrão e ele não compra. E faz ele comprar na minha mão que eu te dou uma comissão. Eu falei, não posso fazer ele comprar. Eu posso ir lá ver o imóvel, se for bom, eu falo para ele. Bom, resumindo, era um imóvel que meu patrão era doido para comprar, mas ninguém tinha mostrado para ele ainda. E aí eu fui lá e mostrei para o meu patrão e falei, por que o senhor não compra isso aí? Ele falou, ninguém nunca me ofereceu. Falei, então, vamos comprar, está aí. Eu sabia que tinha dinheiro na empresa. E a comissão que eu ganhei dessa venda, faltando 15 dias para o casamento, deu para eu alugar um clube, contratar um buffet, comprar um pacote para Natal. Ei, mulher, sem fé, agora confessa. Sobrou R$ 13.000 para me colocar na caderneta de poupança e eu comprei um carro novo ainda. Bom, Deus, ele não quer tomar nada de nós, não. Deus quer saber se ele pode contar com você. Tem uma diferença muito grande. Quer saber se ele pode contar com você. E aí, como eu recebia R$ 1.600 e fiz uma prestação de 3.700, eu tinha que fazer alguma coisa para isso, né? Pois a empresa que eu era gerente, eu assinei o contrato numa semana, na outra eu cheguei lá, o dono da empresa falou assim, ó, nós fechamos todos os departamentos da empresa e vamos terceirizar todos. Então, nós já abrimos uma empresa para você e, a partir de hoje, você é dono dessa empresa. Então, os funcionários sociais... Irmãos, eu nem sabia tudo que ele está contando aqui, eu sou muito claro. Eu não sabia nada disso, não, tá? Ele nem sabia que ele iria falar, porque eu gosto assim, o culto da vitória é isso. É eu chamar uma pessoa, como eu chamei a irmã que era delegada, eu chamei outra pessoa e tal, eu vou chamar... Mas não foi fácil, porque... Aí Hoje você acha que... Quem aqui não tem um imóvel, irmãos? Você não tem. Você só tem um sonho, uma vontade. Quem aqui? Levanta a mão, você não tem um imóvel. Alisson, hoje você tem terrenos aí por esse Belo Horizonte? Tem, mas deixa eu só contar só esse pedacinho aqui. Porque aí me deram a empresa. E aí eu comecei a prosperar muito, arrumamos a casa, e quando foi em janeiro de 2002, o Senhor falou comigo assim, eu quero que você entregue a empresa para quem te deu, porque quem te sustenta não é a empresa, sou eu. E começa a sua vida do zero, porque eu que vou te sustentar. Eu confesso que não foi fácil, mas eu, mais uma vez, resolvi obedecer a Deus. Aí eu aluguei um imóvel, peguei uma empresa que eu já tinha há muitos anos, transferi os objetivos sociais dela e comecei a empresa do zero. E isso eu tinha que pagar 3.700 por mês, né? E eu tinha zero para pagar. E o Senhor foi mandando clientes, foi mandando. Hoje, assim, eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso. Mas também eu coloquei um propósito na nossa empresa. Ela tinha que ser uma empresa, né, amor? Uma empresa missionária. Então, hoje o que a gente faz com tudo aquilo que Deus tem nos dado é investir na obra de Deus. Glória a Deus. E o que mudou a história da minha vida, que fez com que eu tivesse o que nós temos hoje, foi ouvir a Deus, ouvir o que Deus nos pede. Glória a Deus. Hoje Deus tem prosperado grandemente, mas nós também temos ouvido a voz de Deus.
Glória a Deus. Quem aqui hoje quer que o Alisson faça uma oração? Daqui a pouco o Renato vai pregar. Eu vou pedir que você se coloque em pé no seu lugar. Você quer representar um filho? Também pode. Fala, Senhor, meu filho não tem. Não tem. O Alisson, ele tem muitos terrenos. Se no final você quiser conversar com ele, você fala, não, eu quero conversar com ele. Ele não me pediu isso, não. Estou te falando aqui diante do Senhor Jesus. O pastor um dia falou sobre uma moça que deu um testemunho aí que nós doamos um apartamento para ela. Mas há 8 anos, pastor, que eu e minha esposa procuramos comprar um apartamento nesse bairro aqui, uma casa. Gente, eu fiz mais de umas 100 propostas em imóvel aí. E era engraçado que toda a proposta que eu fazia, ninguém aceitava. Minha filha chegava até a brigar comigo, porque ela falava assim, também, pai, você só faz proposta ridícula para os outros? Falei, filha, porque Deus ainda não colocou um. E nós viajamos, eu e a minha esposa, uma vez por ano eu levo meu pai e minha mãe para viajar para alguns lugares do Brasil. Vai juntando aí, ó, a bênção dos pais passando para os filhos. E sempre eu levo uma pessoa para fazer companhia para minha filha, porque adolescente sempre é da igreja, porque nossa casa parece que é uma extensão da igreja. Todo dia tem gente lá da igreja. E em uma determinada viagem nós escolhemos chamar uma moça que chama Ana, para ir na viagem. Nós fomos para a Costa do Sauípe. E o que me chamou a atenção? Porque essa moça, a mãe dela tem 3 filhas. O pai largou e foi morar com outra, foi viver com outra mulher. E essa moça continuou aqui na igreja. E aí nós fomos levar essa moça para a viagem, e nós não sabíamos, nem eu nem a Cibele, que a mãe tinha prometido para ela que quando ela fizesse 15 anos ia dar ela uma viagem. Mas como o pai saiu de casa, a mãe não conseguiu cumprir. Mas quando nós chegamos na viagem, ela estava fazendo aniversário no outro dia. Então foi um presente para a vida dela. Glória a Deus. E aí nós ficamos íntimos dessa moça e ficamos conhecendo ela. Um dia eu estou deitado no quarto e estou vendo a minha esposa conversando com a minha filha, e minha filha falando que a mãe dela estava muito triste, porque morava num apartamento alugado e foi o que ela conseguiu alugar, trabalhando de faxineira e cuidando das filhas, e que estavam pedindo um apartamento. E aí o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você entre e resolva este problema. E eu fui ver esse apartamento, a pessoa que queria vender, queria comprar, vender, mas queria o dinheiro para ir para os Estados Unidos, e eu tinha imóveis para trocar. E aí eu orei a Deus e falei com Deus assim, Deus, eu tenho um lote em Matozinhos, se a pessoa que eu for olhar o apartamento, aceitar o lote em Matozinhos, eu dou esse apartamento para a mãe da Ana. Se não, é porque o Senhor não quer que eu faça isso. Eu fiz meio que uma prova com Deus. E no outro dia, um corretor me ligou que tinha me vendido esse lote em Matozinhos e falou comigo assim, Alisson, tem um apartamento no bairro Liberdade que a pessoa está vendendo e eu já levei ele para ver seu lote lá em Matozinhos e ele aceita ele no negócio. Olha aí, olha aí. E ele quer 100 mil reais de volta. Eu não tinha 100 mil reais. Eu falei com ele, olha, eu tenho um carro aqui e posso pagar 10 mil por mês para ele, se ele quiser. Aí ele foi lá e ele aceitou. E aí eu falei com a minha esposa para falar para essa moça o seguinte, fala com ela que nós compramos um apartamento em Belo Horizonte, porque ela sabia que a gente estava procurando para comprar, se ela pode fazer uma faxina para a gente lá. E se ela não cobrar a faxina, o apartamento é dela. Olha aí. E aí nós levamos ela lá e ela falou assim, olha, eu não posso limpar esse apartamento dia de semana, porque eu tenho faxina de segunda a sexta. Eu posso limpar ele só no sábado. Mas se vocês quiserem me levar lá hoje à noite para me ver onde quer, deixar a chave comigo, eu limpo aí para vocês. E aí nós fomos com ela lá. E aí eu perguntei para ela, quanto você vai cobrar da faxina? Ela falou assim, você está ficando doido? O que vocês fizeram para minha filha, não tem como eu cobrar. E eu tenho que limpar esse apartamento para vocês aí mais um monte de tempo. Aí eu entreguei a chave para ela e falei com ela que Deus tinha mandado dar ela aquele apartamento. Esse Deus. Você quer orar? Você